Bom, eu vim aqui falar com vocês sobre projetos, né? Hoje, a parte que corre na veia de vocês aí de projetos, de demandas. Ontem eu falei um pouquinho, né, sobre como a gente desenvolve projeto. Hoje eu ia dar uma continuidade, vou responder umas perguntas, vai fazer um resumo rápido, né, do que a gente falou, né? Então, a ideia, né? Primeira, eu vou me apresentar para vocês, né? A gente, dentro do escritório, tô lá desde o início, né? 27 anos, vou fazer 30 anos da primeira empresa e 27 anos da empresa de engenharia. Então, a gente é especializado em acústica, áudio, vídeo, iluminação, elétrica, ar-condicionado. Somos basicamente um escritório de engenharia e arquitetura especializado em acústica e tecnologia de comunicação. São 550 projetos de engenharia, cinema, auditório, teatro, estúdios, shoppings, aeroportos, estúdio de TV, clientes de todos os níveis da faixa da pirâmide, né, econômica. A gente trabalhou aí nos últimos anos, e 253 projetos de igreja. Eu queria tocar um videozinho para apresentar um projeto, só para vocês conhecerem um pouquinho do que a RS faz. É um vídeo promocional de um projeto que a gente fez, né? Eu termino um pouco falando do que eu fiz ao longo do tempo, mas pode tocar o vídeo. Esse é o projeto da Segunda Presbiteriana Independente de Maringá, quer dizer, um projeto que a gente aprovou na cidade, está sendo construído, são quase 8 mil metros quadrados de prédio todo, e a gente responde por todos os projetos. A gente tem um parceiro local que aprovou o bombeiro, a subestação, todos os outros projetos são nossos. No escritório a gente produz 6, 7 cadernos de engenharia, desde a arquitetura, e em parceiros a gente faz os demais projetos. Até o corte do vídeo foi no escritório, né? A gente faz a render. Então, assim, a gente especializou a parte do meu envolvimento com a Audio Engineer Society. A gente tem aí, quem me conhece do mercado, 20 e poucos eventos nacionais aí nos últimos 24 anos. Então, a gente aprovou, fez bastante evento. A gente tem 16 congressos de engenharia no Brasil, né? Um grupo acadêmico grande, né, de várias universidades. A última AES foi em 19, antes da pandemia. A gente não reuniu de lá para cá como evento nacional, mas temos algumas reuniões acontecendo. Mas a veia educacional sempre teve aqui, quem me conhece
sabe, e o objetivo dessa palestra foi realmente falar como que se trabalha projeto. Quer dizer, quem quer trabalhar projeto, a ideia é essa. Eu vou passar um pouco rápido, inclusive, hoje eu termino e corro para o aeroporto. Eu gostaria de ficar com vocês, mas eu vou correr. Meu contato está aí, e assim, tiver dúvida, quiser esclarecimento, manda mensagem, vai ser um prazer conversar com vocês. A ideia de projeto, e aí é importante a gente iniciar rapidamente, depois eu vou dar uma corrida, mas a gente precisa definir o que é projeto. O que é um projeto? Quando alguém falar para você, você fala assim, projeto é um plano para realizar algo, tá? Que envolve o objetivo, que é o escopo, ok? Que possui os seus requisitos viáveis e legais, né? E produz ou resulta um planejamento com desenhos, mapas, diagrama, detalhamento, descritivos e cronograma. Isso é um projeto, ok? Então, assim, uma coisa que a gente precisa deixar muito claro quando a gente fala de projeto, a lista de materiais ou de equipamento, isso existe dentro da documentação de um projeto, que é um boom, me manda a lista aí, deixa eu adiantar o preço. Isso é comum no mercado, mas isso não é um projeto. Então, assim, projeto envolve muito mais do que uma lista de equipamento. É claro, eu estava falando ali dentro, por que o profissional de áudio é o cara, quando o DJ disse que as pessoas, no geral, não lê manual? Não lê. Sabe por que o técnico de áudio lê? É igual o micreiro. Entendeu? O cara fuçador que vai atrás. Então, assim, você tem uma parte da sociedade que não lê manual. O pessoal de áudio, a porcentagem é muito maior. Então, assim, por quê? Porque gosta de entender como funciona, porque quem tem mais de 20 anos de mercado começou lendo o manual, porque não tinha outro lugar para ler, entendeu? Mas isso deu muita experiência. Então, esse profissional, muitas vezes contratado, usa a experiência dele, obviamente, chega na loja, pega uma lista, toma aí, está tudo certo. E isso não tem nada errado. Ele está fazendo o trabalho dele, entendeu? Só que isso não é projeto, né? Então, assim, pô, a loja tem 3 mil projetos. Não tem 3 mil projetos. Vendeu para 3 mil clientes. Possivelmente, uma boa parte dessa foi projeto. Mas projeto é outra coisa e a gente precisa separar o trabalho que você se propõe a fazer. Repita comigo claramente, lista de equipamentos não é projeto. Isso você precisa entender. Vamos falar rapidinho? Então, o foco aqui é sonorização. É preciso, quando você vai sonorizar, você precisa entender o que você está fazendo. Você precisa entender o espaço que você está fazendo. Você precisa determinar um nível de pressão sonora para sonorizar aquele ambiente, né? Quando eu falei que tem 253 igrejas, que a gente fez projetos, você tem projeto de Assembleia de Deus, você tem projeto de presbiteriana. São níveis de pressão sonora diferentes, que já começa de forma diferente o projeto, entendeu? Não existe uma receita, por exemplo, para uma igreja. Quando você vai fazer um auditório ou um teatro, alguém está te alimentando de informação sobre o que vai ser aquele ambiente. Baseado nisso, obviamente que você vai preparar o projeto. Mas, assim, não dá para você ignorar isso. E depois tem ainda os detalhes de requisitos arquitetônicos, de infraestrutura. E uma coisa, você fala, por que você faz tudo? Eu não faço tudo, eu faço tudo junto com parceiros. Mas você sabe por que eu passei a fazer projeto de elétrica? Porque não adianta você fazer áudio e o amplificador, ele basicamente é algo que entrega energia, ele precisa receber. Se a elétrica não entregar, não tem projeto que vai funcionar, entendeu? Então, passamos a fazer projeto elétrico dentro do escritório porque a gente precisava garantir que os nossos projetos funcionavam. Então, hoje, quando um cliente terminou de construir um prédio e diz, não, meu sistema é esse, você não pode mexer com a elétrica. Aí eu mando requisitos elétricos para que funcione o sistema, porque aí tem 1 milhão de coisas. Mas, seguindo, novamente eu vou correr, né? Quando você faz um projeto de sonorização, tem 4 questões básicas em um projeto. Você quer que um sistema de sonorização entregue o mesmo nível sonoro em todo o ambiente. Nas primeiras fileiras, no meio, de um lado, do outro, em cima, embaixo. Você precisa que o projeto cubra o ambiente.
Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, é um requisito básico, né? Mas isso tem parâmetros técnicos, né? Tanto a relação entre o som direto e o reverberado, que é um parâmetro previsto em norma, quanto o C50 e o C80 também. Depois, você quer que ele entregue o mesmo NPS em todos esses lugares. Quer dizer, não é só cobrir. Cobrir é uma coisa, agora eu preciso cobrir com o volume que eu pretendo entregar. Não só com o volume. Eu preciso avaliar também o headroom, a sobra. Novamente, se eu vou na Assembleia de Deus e faço um projeto de 103 dB e sei que eles podem chegar a 110, 113, eu preciso ali dos 10 dB. Então, se o nível de pressão sonora é 103, eu preciso de mais 10. Seria um negócio, no mínimo, educado. 20, você vai gastar muito mais dinheiro. Você vai precisar de mais potência. Tudo bem que muitas vezes, por cobertura, você já está usando aquela potência. Mas ali você tem um parâmetro. Nível de pressão sonora direto é uma coisa. Vocês acabaram de assistir uma apresentação do Kilsis e também aí da caixa que entrega ali, que você faz o ajuste, a caixa te entrega. Ela te entrega o som direto. Então isso é excelente vir resolvido. Mas você precisa considerar o ambiente. E considerar o ambiente, você precisa analisar também o SPL total. Aí você tem que medir. Aí, novamente, a gente segue. O nível de inteligibilidade é a forma que você mensura um sistema e existe norma brasileira para isso, a NBR 60268. É ela que mede o SPI, é ela que vai dizer como que está funcionando o seu sistema. Se o seu sistema atende ou não requisitos legais. Requisitos legais é a norma. Então, seu projeto de sonorização precisa entregar as 4 coisas. Porém, ele vai entregar e vai ter uma norma para dizer se ele está entregando ou não. Entendeu? E aí, você avança, o índice de inteligibilidade da fala, que é exatamente o STI, ele é um parâmetro que envolve o ambiente. Você tem parâmetros acústicos que alteram o STI. Não adianta você pôr a melhor caixa. O STI vai depender do ambiente. A partir do momento que você colocou sua caixa acústica num ambiente fechado, agora você tem o eletroacústico. Né? Agora você precisa da interação entre o sistema e o ambiente acústico da sua sala. E aí parâmetros acústicos como relacionados ao tempo de reverberação, clareza, ganho acústico e reflexões vão alterar a inteligibilidade desse sistema. A distância entre a caixa e o ouvinte vai alterar a inteligibilidade desse sistema. Então, já não é mais só a caixa acústica. Porém, a caixa acústica, e aí não é a qualidade, aí é como a caixa funciona, né? Padrões de cobertura vertical e horizontal, fatores diretivos vão determinar como que ela entrega essa potência, ou essa qualidade, essa cobertura dentro do eixo. E isso daí, junto com o meio, ou seja, a relação sinal-ruído. Vocês estão no ambiente, tem o ruído do ar-condicionado. Se esse ruído aqui tivesse a 3 dB abaixo do microfone, vocês iam ter dificuldade de entender. Então, a relação sinal-ruído, ela é fundamental. No ambiente de sonorização, você precisa de, no mínimo, 10 dB entre o ruído e o sinal. Então, assim, Aldo, é possível sonorizar um ambiente, né? A gente chega muitas vezes em algumas igrejas para resolver problema de isolamento acústico com 3.000 pessoas cantando no gogó. E eles dizem que o programa musical é 90. 3.000 pessoas cantando no gogó fez 90. Seu sistema é 100, acabou. Já começa assim. Não, mas aqui não... Cara, na hora da música, se as pessoas cantarem, elas vão produzir 90 dB. Simples. Seu sistema precisa ser 100. Entendeu? E se eu vou abaixar o volume. Você vai abaixar no limiar da inteligibilidade. Você começa a afetar a inteligibilidade. Porque o meio, não só a acústica do meio, mas a relação entre o som, né, e o ruído vai alterar a percepção dessa inteligibilidade. E aí, avançando, a inteligibilidade pode ser medida, tem várias formas de medir ela e a norma trata sobre ela. Mas o SPI,
o STI completo são 14 modulações por banda, 98 índices de modulação para medir essa inteligibilidade. E aí, ela estabelece ali entre o sinal, que é a pessoa falando, o microfone, amplificou, e o meio, mede a diferença, define se está inteligível ou não. Você tem formas de medir isso e formas de interpretar isso. Quando você faz uma predição, um projeto, você precisa considerar o ruído e o efeito de mascaramento. Você não consegue fazer uma medição séria de STI sem considerar o ruído. Porque se você desconsiderar o ruído, você vai apresentar um resultado diferente do que está acontecendo. Porque o ruído, apesar da gente ter uma relação aqui de próxima de 20 dB, o ruído está aí. E se eu falasse baixo, e se eu diminuísse o volume, vocês iam começar, o que ele está falando? Porque o ruído está aí. Agora, se o ruído tivesse alto, eu estaria com esse volume e isso ia alterar. Então, tanto no projeto quanto na medida, é importante considerar ruído e efeito de mascaramento. A norma mostra para você como que você interpreta e classifica o nível de inteligibilidade no ambiente que você tem que entregar. Você precisa de, no mínimo, 0,45 para ser um ambiente inteligível. E, como eu disse ontem, tem estádios no Brasil que o que separou os sistemas de sonorização foi a STI. Contrataram o STI acima de 45 pelo menor preço. Qual sistema? Tinha lá na mesa uns 5, 6 sistemas diferentes. O que tinha menor preço e entregava melhor inteligibilidade, levou. Entendeu? Então, norma de inteligibilidade para o projeto de sonorização é real. Ela existe. Ela não só existe como é a forma onde você tem como parametrizar a sua proposta de projeto. Seguindo, como eu disse, a questão da elétrica é fundamental. Caminhamentos, por onde passa a tubulação, como que os fios estão lá dentro, efeitos de eletromagnetismo que podem alterar. Se você caminhar sinal de áudio junto com a elétrica, você vai ter problema. E assim vai. Tem muita coisa para ser conversada aí. E aqui eu quero abrir um parêntese hoje, para você não esquecer. Terra, repete comigo, terra não gera ruído. Terra não gera ruído. Que gera ruído é a diferença de potencial em terra, que é diferente. Terra salva vida. Ele existe para isso. Se ele está tendo ruído, você precisa entender por quê. Porque se você desliga ele e alguém morre, você é parte, né, do problema. Então, terra é para isso. Obviamente que tem 2 horas de conversa sobre o que eu estou dizendo. Mas é importante você lembrar que em projeto você precisa cumprir outra norma. NR 5410, NR 5419, uma tratando de elétrico, outra de SPDA, e ambas vão falar de equipotencialização, que é fundamental para salvar vidas, que é fundamental para você manter a sua elétrica, né, as cargas sensíveis da sua elétrica de áudio e vídeo sob controle. E aí, novamente, bastante conversa sobre isso. Seu projeto, você precisa considerar isso. Não dá para entregar, o meu som é esse daqui, liga aí. Ficou ruim, a culpa é sua. Por quê? Porque você, nesse momento, você está fazendo um projeto. Você não está entregando uma lista de material, compra aí que eu garanto. Compra aí que eu garanto é uma lista, não um projeto. E aí o projeto, no estrutural, você precisa considerar pesos, cargas, informar para o cara da estrutura quanto que vai pesar o seu sistema, e muitos projetos. Você chega lá com uma carga pontual de 2 toneladas. Aldo, mas 2 toneladas, as caixas estão leves. Bom, novamente, norma de ring, né? Você vai trabalhar um sistema de 7:1, 2 toneladas e 100, basicamente são 300 quilos. Você tem um line de 300 quilos, numa razão de 7:1, previsão de carga de 2 toneladas, 1. E aí você vira para o cara que fez a estrutura, vou pendurar 2 toneladas aqui, meu amigo. Aí ele, o quê? Como é que é? Não entendi. Então, as discussões de projeto, o meu cliente, quando ele chega, eu explico, eu estou entrando em que momento? Fazendo projeto de áudio. Ele está entrando já no final. Então, vou te gerar um plano de cargas.
Por quê? Porque eu tenho que dizer para ele o que vai pesar. Leva para o cara de estrutural. Porque se cair, a primeira culpa é o cara que pendurou o peso ali. Esses dias a gente teve um problema com painel de LED. Cara, quase 3 toneladas num painel de LED pendurado em 2 pontos. 2 pontos de 1,5 tonelada. E assim vai. Projeto, você precisa considerar tudo no seu projeto. E aí, tem perguntas importantes. Qual sistema de sonorização será instalado? Seu projeto responde. Qual o desempenho desse sistema de sonorização? Seu projeto tem que responder. Onde será instalado? Como será instalado? Como será interligado? E como será configurado? Está aí perguntinhas que separam crianças que resolvem fazer projeto e aí ela começa a crescer e precisa entender. São essas perguntas que fazem ela, pensando, responder. Cheguei lá, me fala como que eu vou instalar o equipamento. Qual sistema, qual o desempenho, onde será instalado, como será interligado, como será configurado. Perguntas básicas que você precisa estar com ela na ponta da língua quando você faz um projeto. A partir daí é documentação. Na documentação de um projeto que você não está dizendo que acha que vai funcionar, mas está dizendo como vai funcionar, você precisa de predição. Eu ainda vou falar aqui também, vou dar uma passada sobre as ferramentas, os softwares. Localização, desenho de planta, vou instalar aqui, ó, bem aqui. Deixa eu ver ela no corte, que altura vai ser. Então, dá-lhe documentação. Posicionamento e configuração. Aí eu já tenho um detalhe para explicar como que vai ser a configuração. Essa primeira caixa com 6, essa segunda com 9 graus e assim vai. E aí, por onde vai ser interligado? Como ligar? Né? O diagrama de conexão, peso, consumo elétrico e memorial descritivo, onde lá dentro você tem a lista de equipamentos. Então, você termina isso tudo e aí a lista, com certeza, faz parte do seu projeto. E aí, eu recebi perguntas de ontem, e aí eu sigo aqui no meu tempo, né? Que tipo de diagrama de conexão você costuma utilizar? As pessoas perguntam porque eu uso uma ferramenta chamada StarDraw, né? Que ali você tem, né, diagramas pictoriais, você tem diagrama de bloco, conexão, você tem 4 tipos de diagramas ali. A gente monta diagrama muito em função do projeto e do cliente. Isso daqui é um diagrama conceitual feito no AutoCAD. Simples, bloquinho redondo, nome, sai da onde, vai para onde, e aí você chega para o cliente e explica, ó, isso daqui é o som ambiente do seu prédio. Daqui tem 20 mil metros quadrados de prédio. Seu som ambiente. Dá para contar uma história. Isso daqui é auditório A, auditório B, auditório C, sala de reunião A, sala de reunião, sala de reunião, sala de reunião. Pronto. O cara já está entendendo que cada bloco faz uma coisa. Então, apesar de grande, você está dizendo isso para ele, entendeu? Ele, então tá, a linha rosinha e azul está fazendo som ambiente. E assim vai. Esse é um diagrama para explicar para o cliente do que se trata. Isso é diferente de um diagrama de conexões. Esse daqui é um projeto de uma igreja. Está aqui o stage box, está aqui o palco, aqui as caixas de conexão no palco, está aqui a house mix, deixa eu vir para cá. Do outro lado você tem o PA, o que está em cima, o que está embaixo, e do lado de lá você tem a parte de vídeo em blocos também. Nesse diagrama você ainda tem informaçãozinhas assim, ó, como essa daqui, que é o quê? Tá vendo? Esse cabo é verde, essa linha aqui é verde. Isso é o quê? Um sinal de dados. E aqui tem o endereço de onde ele está instalado. Você olha para a planta e vê onde ele está passando. Então, quer dizer, eu estou conectando um lado ao outro e dizendo por onde passa. Eu tenho um mapa de tubulações, de conexões, e eu estou dizendo que dentro daquela tubulação tem aquele cabo. Eu olho no diagrama e acho ele. Agora, aqui eu estou ligando, eu estou. E eu tenho um outro diagrama, que esse daqui é aquele que alguém te contrata para fazer um projeto que você não vai conseguir chegar lá para explicar como é as coisas. E ele precisa. Então, esse daqui é aquele tudo e inclui na ponta de cada equipamento, todos os I/Os, toda entrada e saída de cada bloco. É literalmente um diagrama de conexão. E aí ele sai, você diz qual conector, passa pela linha do cabo, você diz qual cabo e vai embora.
Esse daqui você entrega um projeto para o integrador, e o integrador que entende, ele vai ter barba, cabelo e bigode. Ele entende até o conector que ele tem que usar. Entendeu? Detalhe por detalhe. Isso é o diagrama. Aí você tem a documentação junta. Você tem a planta de localização juntas. O que mais? Você se incomoda com o integrador altera seu projeto? Não, eu não me incomodo. Por quê? Uma coisa que a gente aprende trabalhando, a gente está na fase do o pessoal fala collab, né? Eu me desprovi de orgulho há muitos anos atrás. Porque você vai trabalhar com grandes escritórios de arquitetura, onde você tem pessoas realmente vaidosas. Não é diferente, eu também vim do mercado de áudio, né? Operei para artistas, então você está trabalhando com gente vaidosa. Aí, na engenharia, trabalhei com arquitetos também muito vaidosos. E aí você tem que entender que você faz parte de uma equipe. E alguém, muitas vezes, está te dizendo um caminho mais interessante. E aí não dá para você ser, eu sei que muitas pessoas são assim, não trisca no que eu fiz, não. Olha, o mundo real, para você avançar, você tem que entender que as pessoas opinam. Lá no escritório, cada projeto que termina, cada etapa do nosso workflow de trabalho, alguém chega e revisa o trabalho do outro. Se chega e revisa o trabalho do outro, o outro tem que estar preparado para escutar crítica. Será que assim não fica melhor? Será que assado não fica melhor? E, obviamente, eu não me chateio se vem algo que agrega. Se vem algo que não agrega, aí você precisa ter paciência para dizer por que não. Né? O que é comum? Né? Eletricista pega seu projeto, tem um caminhamento de elétrica de áudio e sinal de áudio. Tem o caminhamento elétrico de vídeo e de sinal de vídeo. Tem o caminhamento elétrico da iluminação cênica e o DMX, sinal de vídeo. Então, você está falando 3 caminhamentos de elétrica distintos, 3 caminhamentos de sinal distinto. E óbvio que todo eletricista, meu amigo, não dá para pôr uma bandeja, assim, uma eletrocalha de 25, 30 e passar tudo. Aí você vai explicar que não, você vai explicar um monte de coisa e aí é normal. Então, assim, a gente não se incomoda, a gente aprende, talvez a idade também ajudou muito a lidar com isso, mas faz parte. Qual o workflow de projetos no seu escritório? Gente, a parte de áudio, como eu falei, a parte de cargas, se eu pego um projeto igual da igreja, que está no começo, a nossa experiência de áudio fala para a gente, eu vou pendurar uma caixa aqui de um peso tal, pode ser 12, online, pode ser 12 segmentos, pode ser 16, pode ser 8. Essa simples experiência me dá uma região e um peso. Eu já disse para o cara da estrutura o plano de carga. E aí, na acústica, você tem um monte de discussão também lá no início. Então, assim, os projetos técnicos, a diferença no nosso escritório é, apesar de eu ter o arquiteto lá dentro pensando no todo, né, que a arquitetura vai pensar no todo, no uso, dar sentido e tal, a gente tem a parte técnica alimentando ela desde o início do workflow. Isso é a situação ideal, obviamente, né? Mas a gente desenvolve o design, por exemplo, primeiro, quer dizer, o estético de um auditório, e aí o arquiteto traz, a gente põe no software de modelagem, a partir dali a gente entra com as informações de acústica, a partir dali a gente entra com a informação da caixa. E aí volta dizendo o que tem que ser ajustado em acústica, o que tem que ser ajustado em posicionamento para terminar. Né? Enfim, eu nem trouxe a apresentação porque é grande a questão do workflow. Mas a parte importante é que o projeto de sonorização, apesar de ser comprado depois que o prédio está pronto, ou reformado, se ele entrar no lugar certo, e ele pode entrar no início desde que você, projetista, entenda a importância dele entrar no início. Entendeu? O projeto elétrico, né? Eu tenho um projeto elétrico que era para entregar segunda-feira, entreguei o meu memorial descritivo. Aí o cliente, você não entregou ainda o projeto, por quê? Eu preciso terminar um ar-condicionado para ter as cargas para fechar o projeto elétrico. Mas eu já estava com as informações do projeto de áudio. Aí você chega num local que o projeto elétrico está finalizado e não tem informações da elétrica do áudio, não está finalizado, o cara vai ter que rever. Então você tem elementos, tanto estrutural quanto de elétrica, para o projeto de sonorização entrar antes. E aí você precisa falar para o seu cliente, mostrar para o seu cliente da importância dessas discussões começarem antes. Caminhamentos.
coisa básica de eletromagnetismo. Seu sinal de áudio, não esqueça, eu aprendi estudando, mas também foi uma dica de palestrante há uns 30 anos atrás. Sinal de áudio corre separado 90 centímetros paralelo a qualquer sistema elétrico. Ponto. Entra lá no escritório, vai conversar com o projetista de elétrica hoje, aluno. Tudo faz paralelo. Se cruza 90 graus, tudo. Onde encontra? Na caixa de conexão, só na ponta, que encontra todo mundo. Isso a gente tem que fazer básico, entendeu? Agora, se o projeto elétrico está sendo desenvolvido e você está aqui atrás, você não informou para o seu cliente da importância disso, você vai chegar no momento errado, entendeu? Você vai chegar no momento errado. Então, são informações, peso, consumo elétrico, caminhamento que você tem que discutir no momento certo. Vocês desenham layout de salas e racks? Olha, isso é uma mesa de operação de vídeo. E ali 4 layouts de aplicação dela. Isso daqui é o desenho da mesa, né? Não é uma mesa qualquer, racks, que cada TV faz. Dependendo do pedido do cliente, é importante que você desenhe. Não é só para enriquecer seu projeto. É para a ponta do seu projeto está resolvida. Entendeu? Você entregou tudo, o cara integrou lá 1 milhão de equipamentos, tá, como vai operar? Pega uma bancada e põe os equipamentos lá. Liga como? Como que eu organizo no rack? Um desenho aqui de QSys, ó. Série ISA. O Didier não conhece essa série. Aí está ali, ó. QSC, uma bandeja de abrir e fechar, um rack de vídeo ali, 4 canais, 4 in, 4 out. Isso daí é um projeto qualquer. Microfone e um QSys lá em cima. Você está desenhando a frente e o fundo. Tem desenho de conexão? Tem. Mas no Brasil não adianta você desenhar conexão que não tem os acessórios. Então, enfim. Mas você desenha. Se te pedirem, você desenha. Você está enriquecendo seu projeto. E seu cliente está sabendo como vai montar tudo. A gente inaugurou agora, um pouquinho, na última semana de maio, um projeto de uma igreja, e por 1 milhão de motivos não tinha o desenho do rack. É o dia que foi montar o rack. Aí eu cheguei lá às 8 da manhã. Aí quando eu cheguei, o cara já tinha começado a montar o rack. E aí, e aí, como é que tá? Eu falei, pô, velho, me desculpa, devia ter chegado mais cedo. Ele, por quê? Não, vamos fazer, aí começa, né? Então, assim, para 1 milhão não tinha, mas era um rack complexo, devia ter. Então, assim, aí eu estou dizendo para você que eu desenho quando é demandado. Lá não foi demandado, devia ter feito, por 1 milhão de motivos não foi feito, e o problema é esse. Né? O amplificador pode estar em cima, estava embaixo, porque lógico que um cara de áudio na estrada vai pôr o amplificador embaixo. Mas os caminhamentos entravam por cima. O amplificador tinha que estar em cima. Compramos um rack que aguenta peso, o amplificador era para estar em cima. Mas detalhes, entendeu? Que você que está cuidando do projeto, você tem que cuidar. E ferramentas de modelagem. Gente, eu estava até explicando para um amigo agora ali, a gente trabalha com a FMG, a gente representa a FMG no país aí uns 10 para 15 anos, então a FMG não é só líder em produtos de modelagem, não é líder, assim, é 95%, né, de market share em quase todos os produtos, né? 80 num produto, 87. Então, eu conheço outras ferramentas de modelagem? Conheço. Vou apresentar e discutir para vocês aqui? Não. Vou apresentar elas e fazer comparação, porque as ferramentas que se usam no Brasil, eu vou dizer para você rapidamente a diferença entre elas. Novamente, eu termino minha palestra em 10 minutos, tenho que correr para o aeroporto. Se vocês tiverem dúvida, meu telefone está aí, me chama no WhatsApp. Muitas vezes sou lento por causa de agenda, mas respondo sempre, tá? O WhatsApp é melhor para você falar comigo. As minhas mídias sociais, ok, mas nem sempre eu entro em mensagem, é mais lento. Mas manda no WhatsApp que eu respondo vocês com o maior prazer. Então, a FMG é uma empresa montada por 2 doutores físicos fantásticos em 1982. O objetivo era montar software de medição e simulação para aplicações em áudio profissional e acústica de sala. Então, isso daqui é basicamente o dia a dia de um profissional de áudio. E tem várias ferramentas. O Easy 5 é um software de modelagem e predição eletroacústica. O Easy Focus
de som direto. Como se configura o sistema. Não existe projeto de EasyFox. Existe parte de projeto em EasyFox. Eu entreguei um projeto de EasyFox. Não, você não entregou um projeto de EasyFox. Você pegou uma caixa, configurou, fez uma configuração de sala e mostrou como vai funcionar. O que você mostrou? Caso seu sistema de som estivesse montado num ambiente sem acústica, o som direto ficaria dessa forma. É isso que o EasyFox faz, de forma fantástica, é líder absoluto no mercado. E aí eu vou falar lá na frente agora. Vamos ver como que o seu sistema de som funciona dentro dessa sala. Os parâmetros acústicos dessa sala vão interferir. O Easy é que você vai modelar. E é simples assim. Uma ferramenta específica para um produto. Você tem mais o quê? O EVAC e o Address. O Address é gratuito. Vamos fazer um projeto de um shopping para ver como é que vai ficar o som ambiente no shopping, um restaurante, como é que o Address está lá. Vai te mostrar. Não, eu quero parametrizar meu projeto. Eu quero dizer como que vai ficar o desempenho do STI. Né? O aeroporto de Floripa, como que é o nome? O aeroporto de Florianópolis. Esse mesmo. Modelado no EVAC. Qual era o parâmetro? STI. Qual a diferença do Address para o EVAC? O Address, som direto. O EVAC, som direto e a acústica do ambiente. Porque aí eu vou ter não só o parâmetro que o alto-falante vai me entregar a cobertura, mas eu vou ter qual é a STI. E se eu vou fazer um projeto de um aeroporto, quem que vai parametrizar? Fabricante A do B? STI. Você tem norma para ser atendida. E um detalhe. O cara te liga e pergunta, peraí, eu tenho 4 fabricantes aqui, 2 estão dizendo que o STI é de 0,90. O que tem de diferente no seu que está dando mais baixo de fabricantes conhecidos? O projeto dele não considerou a acústica. Abre a página aí o cara abre uma modelagem de Address, de EVAC, a modelagem de EVAC, as paredes absorvem 100%. É verdade isso no aeroporto? Sem chance. Entendeu? Então, assim, você precisa fazer o trabalho sempre direito. Você tem 2 softwares de medição eletroacústicas. No mercado de áudio profissional, de shows, é muito. Eu fui usuário de Smart. Eu tenho Smart 2, 2.1, 2.3, Smart 3, 3.1. Né? Nessa época, eu fui contratado, a gente fez a parceria com a FMG e fui trabalhar com os produtos dele, trabalho com Systones desde lá. E qual a diferença do Systones comum para o Systones Pro? Systones Pro mede STI. Então, o Systones Pro consegue dizer qual a inteligibilidade do teu sistema de acordo com a norma. Ele é o único software de medição, né, que vai te entregar e vai te dizer, eu meço de acordo com a norma. E isso é importante caso você esteja fazendo um trabalho realmente que você precisa gerar um relatório, que esse relatório precisa ser defendido, baseado em algo e sustentado por algo. Norma. Agora, eu quero fazer uma medição eletroacústica. Agora, a norma brasileira, NBR 3382, a memória 3382, que está tratando de medições eletroacústicas. O ISDRA é o software que faz medições eletroacústicas de acordo com a norma. Então, quer dizer, você vai ter agora, você vai medir um C50 e um C30, que foi parametrizado, um C50 e um C80, que foi parametrizado no projeto. Você precisa de um software que meça de acordo com a norma. Novamente, 2 ferramentas para isso. E duas ferramentas de apoio à modelagem. O SoundFlow faz montagem de material e determina o nível de RW do material, tanto que ele segura o som, tanto que ele impede que o som passe, né? Tanto o RW quanto o STC. E o Reflex, quero montar um difusor eletroacústico, um difusor acústico. O Reflex é uma ferramenta que você usa para produzir um difusor e mandar uma marceneiro executar. Põe no seu projeto, são ferramentas paralelas. Se você entrar no site da FMG, está lá em cima o endereço, você entrar em recursos, você vai descobrir sobre as fábricas que dão suporte aos arquivos de modelagem do Easy. Esse é um detalhe importante. O cliente muitas vezes ele me contrata e fala assim, eu queria usar fabricante A.
Eu falo, se você quer um projeto e o fabricante não tem um arquivo GLL, eu não consigo te dizer qual o desempenho do sistema. Eu posso pôr no projeto o fabricante que você quer, mas ele precisa ter um GLL. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, ó, tem uma lista lá, ó, de fabricantes. Aí está lá marcado quem é Easy, quem é EasyEvac, quem é Address e quem é EasyFox, só EasyFox. Se o cara faz só EasyFox, eu só consigo configurar o sistema dele para som direto. Ele não tem para eu modelar o arquivo no Easy. Tem só 304, hoje eu conferi, 304 fabricantes no mundo inteiro que usam o Easy. Silêncio. Então, assim, pra vocês entenderem o que é a aceitação do produto. Quem conhece aí 100 fabricantes de caixa acústica? Entendeu, né? Tem 300. Então, fabricantes no mundo inteiro aderem por quê? Porque você tem um software chamado Odeon, que é concorrente do Easy em modelagem eletroacústica, que ele tem 2, 3% do mercado. Todos os outros, 2, 3% do mercado, vírgula, a academia, onde manda o reitor comprar um software de 16 mil euros, entendeu? E aí, com 16 mil euros, ele vai fazer trabalho na faculdade, entendeu? Mas de mercado não tem. Né? Você tem outras ferramentas que apareceu aí que ainda tem que se provar, mas são ferramentas que efetivamente a gente usa no dia a dia. E vou finalizar falando, ontem eu prometi que eu ia falar da Audio Engineer Society. A Audio Engineer Society foi fundada no início do século passado, o Jornal da AES foi publicado pela primeira vez na década de 40 e absolutamente tudo que você sabe, conhece, viu de áudio, passou pela Audio Engineer Society. A Audio Engineer Society tem grupos de trabalho que desenvolveram normas, grupos de trabalho que publicaram tecnologias e compartilharam. Se você entrar ali em publicações, você vai ter a biblioteca da AES para membros. Você tem mais de 20 mil artigos publicados com a história do áudio toda. A Audio Engineering Society está em 84 países, com sessões locais, igual aqui no Brasil tem uma sessão. E essas sessões, boa parte delas, tem congressos. Esses congressos geram trabalhos acadêmicos. É uma união. E o cara publica onde? No Jornal da AES. O Jornal da AES compartilha com o mundo inteiro. Por isso que ali você tem fonte de informação sendo desenvolvida. Por isso que eu digo para você, sem a mínima sombra de dúvida, que o microfone que está dentro do seu fone, ele é micro desse tamanho, entrega um áudio absurdamente bom, porque a AES ajudou na difusão de conhecimento. A AES é uma organização não governamental, organização privada de voluntários que se uniram para desenvolver o áudio. Você tem normas dentro da AES que o mercado aderiu e que participa. Você viu aqui o Nelson falando da Avixa, é um trabalho de uma empresa comercial fantástica que, em muitas coisas, o pessoal colabora na AES e colabora na Avixa. Entendeu? Por quê? Tem muito trabalho sendo desenvolvido lá. Tem grupos de trabalho nesse momento, em diversos temas. Eu participo de grupos de trabalho na AES que, nesse momento, estão discutindo que, por exemplo, você pega um smart e vai fazer uma medição. O que ele está te contando? Qual o tamanho da área? Então, o que ele está te contando? O que vale? Qual o tamanho da área? Quantos pontos de captura você tem que ter em função da área? O que a gente quer descobrir? O que tem de informação ali? Tem um grupo de trabalho trabalhando numa norma para isso. Detalhe. A AES, você consegue participar de um grupo sem ser membro. Eu digo para todos vocês, sejam membros, sejam associados à AES. Mas a AES você consegue, se cadastrar no site, participar de um grupo e saber o que está acontecendo. Ok? Posso falar bastante da AES, como eu disse, a gente tem muitos eventos, tem 16 regionais no Brasil inteiro que a gente organizou, tem muito trabalho de fomento de informação. Quem me conhece sabe que eu fiz isso com muito prazer, continuo fazendo, estou aqui. Quero agradecer novamente a Dealer, né, por estar aqui, pelo convite, e quero agradecer pelo tempo. Eu realmente gostaria de responder perguntas aqui, mas mandem para mim, porque eu preciso ir para o seu aeroporto, que está a 1h40, 40 minutos, e vamos para o trânsito. Gente, obrigado.